Na semana dos 200 anos da independência, a Brasil Paralelo lançou uma nova edição da maior série já produzida sobre a história do Brasil para revelar a versão não contada nas novelas e nas escolas. Acesse agora ultimacruzada.com e saiba mais. Essa doutrinação, ela ficou bastante, eu acho que escancarada quando surgiu aquele projeto de lei do Escola Sem Partido, né? Porque antes ela sempre existiu e tal, mas nesse movimento do Escola Sem Partido, onde começaram a filmar professores, né? Apareceram vários vídeos de dentro da sala de aula dos próprios alunos, né? Isso tomou um domínio público muito maior. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham especificamente sobre o Escola Sem Partido? Certo. Em relação ao Escola Sem Partido em si, eu acredito que ele teve uma importância fundamental porque ele mostrou o que está acontecendo nas escolas. Porque o que o Carlos Nadalim e o pessoal de toda a equipe, eles não mostraram casos isolados, né? Vamos falar, mostrou casos isolados, né? Quantos? 1000 casos isolados, né? Então a gente percebe que existe um problema muito grave. E eu estava na escola pública, eu me lembro disso, porque quando eu passei no concurso e fui nomeado, eu me lembro, inclusive, que eu fui convidado a trabalhar numa escola rural e quando eu cheguei, era para eu corrigir a prova da outra professora. E aí, os alunos me explicaram que a prova era de consulta e que estava tudo bem só copiar o que estava escrito no caderno, que ela passou no quadro. Sim, ela fazia isso e dava 10 para todo mundo. Aí os alunos me confirmaram isso, a coordenação confirmou isso. E o que era a prova? Na sua opinião, o que é gênero? Aí escrevia, gênero é construção social. Para que isso? Não, então, mentira, Gabriel. Calma, qual é a Sociologia. Não é possível um negócio desse. Então, fica assim, se alguém me contasse, eu ia falar, não, imagina, não é possível. Isso acontece muito, eu vi que acontece. Ninguém me contou, Eu tenho outras histórias aqui, mas a gente ficaria 3 horas aqui falando. Mas o que acontece em relação à Escola Sem Partido? Ele teve uma importância fundamental. Eu acredito que o projeto, da forma que ele foi elaborado, de ter um cartaz, porque o objetivo do projeto de lei era esse, de falar das funções do professor, ele não sei qual impacto teria, porque nós já temos uma legislação que obriga o professor a respeitar a opinião do aluno, né? Eu não sei se todos os estados têm isso, mas lá em Minas Gerais, no Estatuto do Magistério, se eu não me engano, no artigo 173, fala que o professor que não respeitar o aluno por questão de cor, credo político ou religioso, ele está sujeito a sanções, a punições. E não acontece isso, né? Nunca acontece. Por quê? E aí... É o que eu sempre falo, não se muda a educação no Brasil, especialmente a educação pública, se não houver uma coragem da parte de alguns agentes públicos de peitar essas corporações. Porque nunca aconteceu nada. Recentemente aconteceu de um aluno ser expulso, sei lá, porque ele foi... Teve até um negócio do agro, um aluno defendeu o agro, sei foi lá. uma escola privada. Isso foi aqui em São Paulo. Privada. Mas teve uma discussão política entre professor e aluno, que o professor disse que se recusava a dar aula para um aluno como ele. E chegou na corregedoria, se eu não me engano, lá do estado, pergunta se vai dar nada. Não vai. Porque ninguém tá querendo comprar esse tipo de briga, infelizmente. Trouxe, inclusive, a Isabela Arruda e a Karen Nery aqui para falar. Foi muito bom aquele sobre doutrinação nas escolas. Aliás, se você não viu, veja este podcast. É um dos clássicos daqui, né? É bem antigo. Vai lá, doutrinação nas escolas, assim. E é legal porque a gente trouxe a Karen, que ela traz o ponto de vista dos pais, né? Porque ela tem filhos que estão ela tem um filho que está no colégio e tal, então ela vê ali como é que é essa doutrinação a partir dos livros didáticos, né? Também tem os movimentos lá que ela participa, né, do pais na educação escolar, lá dos filhos. Pais de olho no material didático escolar.
Obrigado. E tem a Isabela Arruda, que ela foi expulsa, inclusive, do colégio, porque, sei lá, ela tava Discordando. causando, ela tava falando... E né, ela é uma dando princesa, assim. ela tava discordando discordando de algumas, sei lá, de Paulo Freire. Em algumas ela tava falando, não, acho que não é por aí e tal, né? Ou tava falando, sei lá, de cristianismo lá, alguns amiguinhos, aí pronto. Aí foi convidada a se retirar. Mas já que você falou de Paulo Freire, a Ana já tinha falado muito bem em relação à comparação, e muita gente fala, mas isso aí, porque os professores concluíram, isso faz parte, porque quem é de humanas é naturalmente de esquerda. Isso é bobagem. Na verdade, o que acontece ali é método. Porque se você pensa, o Paulo Freire é o patrono da educação brasileira. Ele é idolatrado nos cursos de pedagogia e licenciatura. E aí você percebe, quando você lê de fato Paulo Freire, há diversos indícios de que esse sempre foi o objetivo dele. Aliás, indícios nada, né? Ele deixa muito escancarado, porque ele fala da necessidade do povo oprimido começar a pensar certo. Esse é o papel do professor, ensinar a pensar certo. Interessante que esse pensar certo, ele escreve em um livro que se chama Pedagogia da Autonomia. Exatamente. Você tem autonomia para fazer como certo. eu digo que você tem que pensar. Eu te digo o certo e você tem autonomia para me obedecer. Mas é uma figura de linguagem, chama paradoxo. E ele coloca bastante paradoxo, né? Muita verborragia nos livros dele. Quando você entende, aí você conclui. Porque a gente sabe que a intelectualidade de esquerda, o próprio Foucault disse uma vez, se eu não me engano, que acho até que eu ouvi num dos podcasts daqui alguém comentar isso, que para você ser querido na academia, você tem que escrever platitudes mesmo, né?